Tudo bem, amigos? Pois o governo federal, através de medidas aí, visam coibir a atuação das bets no Brasil. A mensagem que passa é que o objetivo é fortalecer o controle, mas principalmente cuidar da população, dizendo mais uma vez o Estado brasileiro que a população é feita de pessoas que não têm condições de decidir sobre a sua própria vida e aonde o Estado tem a necessidade de intervir. Nós continuamos com ideias de Estado máximo e eu entendo, em parte, que há alguma razão para isso. Porque realmente a educação sendo falha, o Estado ou alguém vai ter que tutelar os direitos, né, e dizer assim, tu pode isso ou tu não pode isso. Enquanto que se nós tivéssemos uma questão cultural, uma questão de conhecimento financeiro adequado, nós não cairíamos nessa ilusão de que através do jogo pudéssemos resolver problemas que vai se resolver através do trabalho, da poupança, do controle, né, entre o que se ganha e o que se gasta. Situação essa que nem mesmo o governo tem condições de se meter, uma vez que o governo gasta muito mais do que arrecada, porque ele não ganha, ele arrecada. Ele tira de nós, trabalhadores, de nós, pagadores de impostos, e gasta. Pois bem, e eu queria fazer uma reflexão aqui com vocês. Desde o ano de 2003, diversas leis foram criadas para possibilitar o empréstimo consignado. E aqui tanto o empréstimo consignado pode ser para servidor público, ou empréstimo aposentados, como empréstimo consignado para os pensionistas e aposentados do INSS. Pois então, um número bastante alarmante, que 60%, esse é um número divulgado pelo Banco Central em uma pesquisa do IDEC, que é Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, do ano de 2021, traz que 60% dos empréstimos consignados para pessoas físicas fazem com que 40% da população esteja endividada. Quem ganha com isso? Exclusivamente os bancos. Pois é aí que eu quero chamar a atenção. Então foram criadas diversas leis, né, todas leis federal, a 10.820 de 2003, a 8.078 de 1990 e a 14.131 de 2021 e a medida provisória 10.061 de 2021. Todas essas tratam dessa questão da possibilidade do consignado. Essa de 2021 fala num aumento que era 30% mais 5%, e aumentou ainda mais 5% em razão da pandemia, que seria uma forma de alavancar ali, naquele momento de dificuldade do país, que a roda da economia pudesse girar. Pois esse estado máximo que nós temos, aonde muitos pregavam, fica em casa que a economia a gente vê depois, ou mesmo quando foi criado lá atrás o empréstimo consignado em 2023, para que a economia se desenvolvesse um pouco mais, injetando dinheiro nessa economia, então, através dos aposentados, pois esse mesmo Estado hoje quer regular a parte dos desses jogos, né, virtuais. E aí vem a questão, né? Mas por que estão buscando isso? Porque são bonzinhos, porque entendem que não se deve jogar, porque a comunidade as pessoas, a população está se endividando. Qual é a real situação?
Eu entendo que nós temos que olhar, dar um passo atrás e olhar. Quando as instituições financeiras são essas que cobram juros abusivos dos empréstimos consignados, essas mesmas que fazem parcerias com entidades, empresas, e que forjam empréstimos consignados e cobram, então, por algo que nem foi solicitado, pois essas instituições financeiras, elas vêm agora a público capitaneando um trabalho contra as bets, porque elas perceberam que as bets estão absorvendo uma boa parte da economia que antes ficava com os bancos. O dinheiro que ia para os bancos antes não está mais indo para os bancos. E eles, então, estão buscando uma forma de frear o desenvolvimento dessas empresas de jogos. Com isso, eu não quero fazer aqui juízo de valor, se está certo, se não está, se deve ou não deve. É outra questão que eu trago aqui. Se for legal, se estiver dentro das normas, ok? Entendo que o governo tem sim que se preocupar com a educação financeira, e isso nas escolas seria bastante interessante que houvesse uma cadeira, né, uma disciplina de educação financeira desde as séries iniciais, para que a criança entenda que não é simplesmente passar um cartão que pode comprar qualquer coisa, para que ele entenda, que as crianças entendam que os pais trabalham um mês inteiro para chegar no final do mês e fazer compras, e essas compras, então, elas dependem do que ela trabalhou, do que aqueles pais trabalharam. Então, não pode ser comprado qualquer coisa, não é passar o cartão que está pago a coisa, não. Tem que entender como funciona esse mecanismo, o que é feito com parte do dinheiro que é pago, que vai para o governo. Isso tudo deve fazer parte, né, de uma educação financeira, para que as crianças, os jovens, possam ter um conhecimento, então, de como funciona a vida. Inclusive, para saber que os jogos de azar, eles são de azar, eles não são de sorte, eles são de azar. E que a banca normalmente tem uma probabilidade muito maior de reter aquele dinheiro, de ganhar aquele dinheiro, do que o apostador. Mas não. Então, essa situação seria bastante importante. O Estado poderia entrar com essa participação e não proibindo o que é legalizado. Hoje, o jogo no Brasil, ele é restrito. Estão agora vendo como legalizar, e se vão legalizar essas bets, e colocar quais são as normas, as formas de controle. Mas o próprio governo, mesmo querendo barrar pagamentos das bets através de Pix, através de formas de transferência eletrônica, para inviabilizar isso, né, eles buscam tirar algo que a população deveria ser autossuficiente para dizer eu vou fazer ou não vou fazer. E se for permitido, que faça dentro das regras. Mas, enquanto isso não acontece, eles decidem, por uma pressão dos bancos, fazer um corte, e aonde o próprio governo sinaliza que está sim pensando numa forma de não permitir que as apostas aconteçam por Pix, por exemplo. Bem, e isso tudo para defender não o cidadão, que fique claro, para defender o banco, para defender o interesse de outras redes também, outros setores da economia também, que se houver uma epidemia aí de jogadores, por certo que vai prejudicar a economia, porque menos pessoas, as pessoas vão comprar em menor quantidade alimento, vestuário, enfim, né? Porque o endividamento poderá acontecer, mas endividamento esse que, em relação ao empréstimo consignado, o governo central, o governo federal, nada fala, muito pelo contrário,
né? Porque aí vai o dinheiro para o amigo dos mandatários. Então, isso é uma reflexão que deve ser feita. Nós temos aí essas bets sendo perseguidas, né, hoje, porque se não regulamentou antes, foi por incompetência, então elas estavam livres, e agora que sentiram essa situação, passam a perseguir, sendo que deveriam ter pensado nisso há muito tempo atrás. E o governo, mesmo sendo contrário a jogos e tudo mais, quer criar uma bet da Caixa Econômica Federal. Mas então isso chega a ser um contrassenso, né? Jogo do bicho pode, né? Apenas uma contravenção, mas pode. E o jogo do bicho é uma bet, de certa forma, que serve aí tranquilamente para várias situações, né? Desde a lavagem de dinheiro até mesmo ao crime organizado. Então nós temos esses problemas acontecendo há muitos anos no Brasil sem ninguém se importar. Agora vem essa situação, por quê? Porque é dinheiro que vai para fora, porque essas bets não são necessariamente do Brasil, questão toda que deveria ter sido pensado antes. Hoje, a forma com que está se trabalhando isso, que está se tratando isso, aonde a imprensa inteira está batendo contra essas mesmas instituições, sendo que questões aí como o Campeonato Brasileiro de Futebol, por exemplo, é patrocinado basicamente por elas. As maiores empresas de comunicação são patrocinadas por elas. No passado nós já tivemos a proibição, de cigarros, propagandas de cigarro, propaganda de bebidas alcoólicas, mas por quê? Para regular alguma coisa, como se a comunidade, como se a sociedade não pudesse saber o que é bom e o que não é. Essa tutela do Estado é demasiada, tira o direito do livre pensar, tira o direito de escolher. Então, essas questões que o governo está fazendo hoje é em relação às bets, mas amanhã pode ser em relação a outras coisas. Nós tivemos recentemente lá o Jaguara dos Pampas proibindo gôndolas de supermercado de estar exposta. Ele mandou fechar gôndolas de supermercado porque ele entendia que pote plástico não era essencial durante a pandemia. E esse é o estado que nós estamos caminhando. Essa gente quer mandar no que tu pensas, quer mandar no que tu enxerga. E isso não pode ser aceito. É tão grave o endividamento das famílias em relação aos empréstimos consignados, quanto é grave a questão das bets. Tudo isso faz parte, mas quando o dinheiro vai para os amigos do banco, tá tudo certo. Juro de cartão de crédito, juros abusivos, juros do crédito imobiliário altíssimos no Brasil. Mas aí não tem problema, porque são os bancos, porque são os amigos. Agora, se for algo que não é dos amigos, até que se tornem amigos, né? Porque isso tudo pode mudar. Podem virar defensores deles daqui a pouquinho. Basta conversar com eles, né? Se chegar e conversar com eles e convencer, né, como existia no passado, vamos lembrar, juro abusivo. Juro, além de 12% ao ano, era considerado abusivo. Até que houve um seminário no Nordeste brasileiro com quem decidia e os bancos mostraram
para alguns ministros que o juro não era abusivo. E eles voltam desse congresso, seminário, enfim, proferindo decisões totalmente diferentes de tudo que havia, inclusive, na Constituição previsto sobre o juro. O juro no Brasil deveria ser 12% ao ano, pois eles voltam desse encontro de barriga cheia, talvez não só barriga, né? Com um novo entendimento e que modificou absolutamente tudo. Então, é assim que nós estamos vivendo. É assim que deverá acontecer. Se as bets entrarem num acordo, essa perseguição termina. Até lá, o Brasil continua à mercê de quem paga. Não é pela população. Não é para defender o povo. É para defender os interesses de quem está lá em cima. Certo? Valeu, um grande abraço. Querendo saber mais sobre empréstimos consignados, pode fazer contato com a gente. Abraço a todos.